renovar. Ezequias Soares, que é o grande apologista aí da igreja, inclusive responsável pela organização da declaração de fé da Assembleia de Deus. O senhor vende isso? O cara é forte. Fala dele que é esquisito, ele tem uma dicção péssima. É ruim comparar as aulas dele por causa da fala dele, mas ele tem muita sabedoria. Ezequias Soares, Jeremias do Couto, não conheço muito, mas eu conheço muito. Severino Pedro da Silva, né, grande teólogo e filósofo da igreja, né, que é a partir do Senhor. E Wagner Gabe, né, foi um dos autores aí da EBD, né, se estiver envolvido aí que está no EBD. Então, Teologia Sistemática Pentecostal, da editora CPAD, capa branca, né, a Bíblia em Chamas, Teologia Sistemática Pentecostal. Você tem aí as matérias da... Tira uma foto? Tira uma foto. Sim, pô. Não é que eu sou ruim de estudar, mas eu tenho. Isso aqui é uma obra. E mesmo se você não ler a toda, você tem que ter para consulta. Passa aí para ela. Está circulando. Você tem que ter para consulta esse tipo de livro. Então, um livro importantíssimo. E quando ele nos fala de teologia sistemática, nós já partimos para a introdução de Cristologia, onde ele vai situar a matéria de Cristologia, tá? Então você tem aqui na introdução, que é para mim a página 4. Bateu aí? Vou mudar a edição, que às vezes ele reconfigura, né? Página 4, página 5 e 6. Você tem a introdução à matéria de Cristologia. Então ele vai falar no primeiro parágrafo, olha só, teologia sistemática está dividida em 10 partes principais. Bibliologia, que tem como objetivo o objeto de estudo da palavra de Deus. Teontologia, a parte da teologia que busca através das escrituras conhecer o ser de Deus revelado ao homem, obviamente não na sua totalidade, porque Deus está acima da compreensão humana, mas acerca da autorrevelação de Deus. Então ele começa, né, situando essas matérias aqui. Então quando você olha, principalmente quem já estudou Introdução à Teologia, já passaram por essa, né? Introdução à Teologia. Quando você olha para essa matéria, que eu achei fenomenal, amei essa matéria de Introdução à Teologia, quando você passa por ela, você vê a estruturação do estudo da teologia, como cada uma das perspectivas vai buscar alcançar algum nível de conhecimento dentro daquilo que é ofertado, dentro daquilo que é exposto. Ele já teve cuidado de pontuar aqui, as provas estão aqui. Você pegou? Teve cuidado de pontuar aqui que não temos como saber tudo acerca de Deus. Teologia, né? Tudo acerca de Deus. Não temos como saber tudo acerca de Deus, porque não conseguimos fazer um estudo ontológico de Deus, estudar Deus em si mesmo, desde toda a sua complexidade. A gente estuda aquilo que Deus revela acerca de si mesmo. Aí você tem uma revelação cósmica de Deus, né, no cosmos, na natureza, e você tem uma revelação antropológica de Deus. Então o homem fala acerca de Deus, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Deus tem uma revelação especial acerca dele, que é as Sagradas Escrituras, que é o livro sagrado conduzido, né, pelo Espírito Santo, num processo revelacional, conduzindo-nos ao conhecimento de Deus, tá certo? Nos levando a conhecer Deus. Então você tem aí trabalhando com essas propostas, né? Trabalhando com o conhecimento de Deus dentro daquilo que ele revela. A bibliologia vai estudar a Sagrada Escritura em profundidade, e as matérias que vão então buscar, por meio de determinadas metodologias, um aprendizado cada vez mais aprofundado de determinados temas. É onde você vai separar algumas teologias. Uma teologia bíblica, por exemplo. Uma teologia bíblica, vamos dizer, ela está subordinada à Sagrada Escritura, não só na sua revelação, mas na sua estrutura. Então, uma teologia bíblica, ela se subordina ao andamento textual da Sagrada Escritura. Ela vai acompanhando a revelação do texto, fazendo exames nesse texto a partir de certas ferramentas, como por exemplo a exegese. Ela vai fazer uma exegese e vai analisar o texto dentro daquilo que ele propõe. É uma descrição histórica, é uma parábola, é uma poesia, é um provérbio, é um salmo, é um texto de lei, tá certo? Então ele vai analisar dentro dessas estruturas textuais aquilo que ele está propondo
e vai organizando aquilo de uma forma que você possa ter maior conhecimento. Então é uma teologia bíblica. Eu acredito que o que mais expressa a teologia bíblica são os comentários bíblicos, que ele vai seguindo de Gênesis a Apocalipse, empregando em cada um dos trechos as ferramentas necessárias para o conhecimento. Aí o autor vai fatiar ou por perícope ou versículo a versículo. Você tem um chanfre que pega versículo a versículo, e você tem um comentário NVI que pega perícope. Então ele pega aquele texto, aquela estrutura de texto, onde ele começa e onde ele termina. Aí só vai citar, ó, o 5 é isso aqui, o 6 é isso aqui, o 7 é isso aqui. Ele nem vai reproduzir o versículo mais, ele só vai escrever uma coluna de texto e dizer, isso aqui é em referência a isso, isso é referência a isso. E aí ele vai trazendo para você informações, e essas informações, o que ele vai puxar? Ele vai puxar geografia, algum dado geográfico, algum dado histórico, algum dado filosófico, algum dado exegético, vai fazer exegese do texto para melhor entendimento, algo de filosofia, ele vai lançando para você ali. Ele está subordinado ao andamento do texto, é o texto que diz para ele o que ele tem que falar em determinado momento. Ele vai percorrendo ao longo, né, do desenvolvimento do texto. Já a teologia sistemática, ela vai adotar outra metodologia, e aí onde cristologia tem a sua importância. Porque enquanto na teologia bíblica você pega todas as ferramentas, é como você pegar, ó, vamos colocar, espalhar todas as ferramentas aqui, e conforme o texto pedir, a gente pega uma e aplica, e vai aplicando, tentando entender o que o texto está dizendo. Com teologia sistemática, você vai fazer o seguinte, olha, eu vou separar o que é ferramenta disso, o que é ferramenta disso. E aí você vai estudando aquilo de uma forma mais organizada. Então a teologia sistemática parte da ideia de dar um sistema ao estudo, tá? Então você tem um tema. Qual é o tema? Teontologia. Então eu vou buscar em toda a Sagrada Escritura o que fala sobre Deus, o Pai, tá certo? Principalmente, e a triunidade de forma mais ampla, né? Então eu vou trazer tudo que fala sobre Deus. Já em cristologia, eu vou me preocupar sobre o que fala acerca de Cristo. Claro que alguns versículos são transversais, então vão estar aqui como ali. Mas você tem prioridade sobre Cristo, o que fala acerca de Cristo. E aí segue pneumatologia sobre o Espírito Santo, bibliologia sobre a Sagrada Escritura, antropologia sobre o homem, hamartiologia, o pecado, soteriologia, a salvação. Então, enquanto você se submete ao texto e aplica tudo que você tiver a dispor para o entendimento, na outra você fatia pelo tema. Então, o tema você vai buscar tudo que há acerca de Cristo dentro da Sagrada Escritura. É onde cristologia surge como uma matéria fundamental. Então, a teologia sistemática, ela tem as matérias estruturais, tá? Então, vai falar Pai, Espírito Santo, Filho. Né? Dentro desses assuntos vai discutir a Trindade Divina, geralmente em todos eles. Aí desce angelologia, antropologia, hamartiologia, soteriologia, bibliologia, eclesiologia, tá certo? E vai caminhando aí até chegar à escatologia. E ao longo dessas matérias, ele vai buscando principalmente elementos bíblicos e acrescentando a isso outras ferramentas que forem necessárias. Junto à teologia sistemática, você tem as matérias afins da teologia, que não são necessariamente da estrutura do texto bíblico, mas colaboram com ele. Aí você pega história da igreja, história de Israel, história da igreja, geografia bíblica, tá? Arqueologia bíblica e outras matérias que não têm a ver com teologia, mas podem contribuir de alguma forma. Você pode estudar psicologia com viés teológico. Você pode estudar sociologia também, a partir de um viés da religião, da teologia, religiões comparadas. Então você vai pegar essas matérias que estão um pouco mais afastadas do texto bíblico em si, mas o conhecimento delas corrobora com a teologia, corrobora com o estudo de modo geral, porque você vê o impacto do texto bíblico, da interpretação bíblica, das correntes, né, de pensamento que se expressam em relação à Bíblia e em relação à sociedade, e como isso tem trazido influências negativas e positivas. Então você precisa de todo esse ambiente para que você construa um conhecimento cada vez mais sólido, cada vez mais amplo, tá? Então é isso que ele coloca para nós. E já está na hora, né? Já é 9h03. Então é agora, partiu. Introdução feita, café e depois volta para capítulo 1. É isso aí.
Pronto. Vamos lá, recomecei. Capítulo 1, página 9. Vamos lá. Capítulo 1, página 9. Vamos lá. Vou passar para cá. Isso, ficar assim me pega a Assembleia de Deus. Sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Capítulo 1, página 9, apresentação de Jesus, o Cristo. Apresentação de Jesus, o Cristo. Aí o trecho da declaração de fé, que é utilizado aqui, é diferente daqui. Eu vou ler os dois. Aqui na apostila diz, ó, cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem. Plenamente Deus, plenamente homem. Isso aqui é um mistério extraordinário, no mesmo nível do mistério da Trindade, é o mistério da encarnação do Verbo, tá? Então a gente vai ver isso quando estiver estudando no capítulo 2, Jesus homem, Jesus Deus. A gente vai ver um pouco mais acerca disso. Eu já adianto uma coisa. Algumas verdades da Sagrada Escritura, diferentemente do que a gente está acostumado a lidar com o conhecimento, a epistemologia, né, o sentido de você saber os limites do conhecimento verídico, que pode ser comprovado, testado, né, aquilo que é empírico. Diferentemente dessa racionalidade humana, alguns conteúdos bíblicos estão tratando acerca de algo que está para além da nossa compreensão, nosso poder cognitivo. Está falando da realidade de Deus e não da nossa. Então, inclusive, a Sagrada Escritura, ela emprega alguns recursos, algumas ferramentas para falar acerca de Deus. Você vai ver isso em hermenêutica, com o professor Reinaldo. Ele vai falar sobre as linguagens antropopáticas e antropomórficas, tá? Antropopáticas, antropo, ser humano, patente, sentimento. E antropomórfica, antropo, ser humano, e morfe, forma, tá? O que é antropomorfismo, antropopatismo? É trazer Deus para o antropo. Então, o antropo não pode ir ao mundo de Deus, tá certo? Então, ele traz Deus para o seu mundo. Ele emprega a linguagem humana falando acerca de Deus. Então, ele diz a mão de Deus, o braço forte de Deus, os pés de Deus estão sobre os cabelos usa a terra como um banquinho para os seus pés, como escabelo para os seus pés, tá? Então isso são descrições humanas acerca de Deus, porque Deus não precisa nem de pé, nem de mão, nem de olho. Os olhos de Deus estão sobre nós. Deus não precisa de globo ocular, ok? Então estamos falando de um ser que é espírito. Ele é uma pessoa. Nós não somos panteístas. Deus não é Deus, é tudo e tudo é Deus. Deus é um ser, é uma pessoa. É diferente da sua criação. Só que ele não é uma pessoa como nós somos pessoas materiais, limitadas a um âmbito de tempo e espaço. Deus é espírito. Não há qualquer tipo de limitações a Deus, certo? Por isso que Deus pode ser onipresente, ou seja, estar em todo lugar, ok? Por isso que Deus pode ser onisciente, saber todas as coisas, onipotente, poder em todas as coisas. Porque em Deus não há limitação de tempo e de espaço, nem qualquer outro tipo de limitação. Então, pelo fato de Deus ser espírito, para falar acerca de Deus, temos que trazer Deus para a nossa realidade. Então, descrevemos Deus como um ser humano. E descrevemos os sentimentos de Deus como sentimentos de um ser humano. Antropopatismo. A ira de Deus, a gente pensa numa ira humana. Deus se arrependeu. Esse é o negócio mais... A maior treta da Sagrada Escritura é essa, o arrependimento de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De números. Mas em outro lugar diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem na face da terra. Aí você tem um conflito entre uma coisa e outra. Existe um problema que é o abismo entre o texto original e a tradução. Existe um abismo entre o texto original e a tradução. Aí só um dos problemas. O grego, por exemplo, tradução do grego para o português. No grego, quatro palavras distintas para falar sobre uma palavra só do português. No português é amor, no grego são 4. No grego é filéu, ágape, tá? Eros ou histórico. Então você tem
4 palavras gregas para falar de uma do português. E aí quem vai fazer a escolha na hora da tradução é o tradutor, que vai ter que decidir qual se encaixa ali. Se é um amor eros, um amor sexual, se é um amor filéu, um amor entre irmãos, se é um amor ágape, um amor divino, ou se é um amor storge, um tipo de amor da comunidade, da comunhão dos irmãos. Filéu, amor entre irmãos consanguíneos. Storge, amor da comunidade, da koinonia, comunhão. Então ele vai ter que fazer a opção. E aí nessa situação ficou a questão do arrependimento, porque em um é nahan, tá? Que é o arrependimento descrito para Deus, que é decepção, seria uma palavra melhor, como Deus esfolegar de nariz. Então o hebraico ele é muito concreto. Então essa palavra fala sobre esfolegar de nariz, quando você se decepciona com alguma coisa. Enquanto que para o homem, eu tinha a palavra na cabeça agora há pouco, para Deus é narro, para o homem, não vou lembrar agora, mas depois eu passo para vocês. Mas existe uma palavra específica para arrependimento humano ou para arrependimento quando se fala acerca de Deus. Porque aqui é arrependimento em decorrência de erro. E ali é decepção com alguém que tomou uma atitude errada, fazendo uma outra do seu livre-arbítrio, da sua liberdade. Então você tem a diferença. Por quê? Um homem se arrepende porque errou em alguma coisa. Deus não erra. Então, o que há acerca de Deus é o que? Deus decepciona com esse ser humano. Então, você tem essas diferenças que no português é tudo se arrependeu. E aí, se arrependeu parece que estamos numa contradição, mas na verdade estamos numa indefinição. O português não consegue definir corretamente por a variação dos termos original. Ele falou nessa capacidade descritiva. Certo? Que está lá no livro de Jó, então, em vez de colocar arrependimento, ter colocado arrependido, né? Decepcionado. Exatamente. Seria. Só que o que acontece? Isso, nas regras gramaticais, vai ser uma forçação de barra. Então, eles preferem seguir uma fidelidade maior à língua original, que é a versão da Almeida Revista Corrigida. Ela segue, diferentemente da NTLH, que já. Não, se isso aqui é melhor, então vamos optar por essa que é melhor, que vai se afastando cada vez mais da estrutura do original, mas explica melhor. Isso é perfeito, porque eu lembro que tem debate de algumas vezes por causa disso aí. Então, tem essa. Deus se arrepende, mas aí não é escrito que ele se arrepende. Sim. Aí até escrito, e aí está conflito. E aí você tem que saber que existe uma terminologia quando está falando sobre um ser humano, e existe uma terminologia específica quando está falando sobre Deus. Não é a mesma coisa. Então você tem essas situações. E por que eu trouxe isso aqui? Por causa da realidade da encarnação. A encarnação do verbo, que é o que está tratando aqui, o primeiro ponto, que é a declaração de fé, aqui na página 9. Tá? Por que eu trouxe tudo isso aí? Para a gente entender que algumas coisas, diferentemente de um conhecimento empírico, científico, racional, dentro dessa esfera do ser humano, algumas coisas são revelação. Então a revelação você absorve, tá? Você compreende dentro daquilo que ela apresenta para você e você crê. Você não vai entender completamente, perfeitamente, porque você não tem competência para isso. Não é que você especificamente, eu também não tenho, Agostinho também não tinha, Tomás Aquino também não tem, Augusto Nicodemos também não tem, porque são seres humanos, estamos falando acerca de Deus. Existe um distanciamento entre nós e Deus. Então falar da encarnação do verbo é falar de um Deus que se fez homem. É Deus que aliou-se a uma natureza humana, se tornando um só ser. E os caras quebraram tanta cabeça em torno disso que criaram várias heresias. Um disse que o Logos divino anulou o Logos humano, a inteligência humana, e usou o corpo como uma casca. Aí foi apolinarismo. Outro diz que havia uma natureza divina e uma natureza humana, que estavam presentes ali, mas que não se uniam. Então meio que conviviam entre si. Então o Jesus homem dizia bom dia para o Jesus Deus. E ficavam os dois ali convivendo, como um ser bipolar. Então uma hora Deus, outra hora homem. Ficava essa disputa entre eles. Aí foi nestorianismo, que também foi rejeitado. Então você vai ver que existiam diversas propostas. E o que eram essas propostas? Era uma tentativa de extinguir qualquer dúvida. É uma tentativa de dizer, olha, checkmate, entendi, tá certo? Entendi tudo, agora eu sei, é isso aqui.
E aí, quando eles tentaram fazer isso, incorreram em erro. E mesmo sendo pessoas boas, pessoas que, por exemplo, o nestorianismo. O nestorianismo é o movimento cristão mais importante do Oriente Médio. Ninguém pregou tanto no Oriente Médio como o nestorianismo. Existem igrejas dos nestorianos até no Iraque, igrejas seculares. Então, não é que o cara era um herege louco, né, chutado. Ele era cristão, só que ele tentou ir além, avançar muito dentro de um conhecimento que é, na verdade, uma revelação. Ele não teria como ter uma definição tão clara acerca disso. E quando ele forçou a barra e tentou trazer definições muito específicas, muito claras, ele acabou gerando uma heresia, que é essa questão de dizer que Jesus homem, Jesus Deus, não se uniram numa só natureza, mas conviviam entre si. Aí você tem isso que a Sagrada Escritura não endossa. Em momento algum você vê Jesus conversando consigo mesmo, como se ele fosse uma segunda pessoa. Você vê uma união perfeita de naturezas, tá certo? E mesmo ele indo à glória, sem assunto aos céus, ele preserva as suas características que teve como homem. Só que não mais no corpo material, mas no corpo glorioso, como Paulo disse que nós teremos posteriormente. Cristo é a matriz para aquilo que nós vamos ser, tá certo? Semelhantes a ele, não igual, mas semelhantes. Assim como ele é, nós seremos, nós veremos. Então você tem essa matriz, que é Cristo. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Se ele está no corpo glorioso, nós estaremos em corpos gloriosos. No corpo glorioso, ele podia comer peixe, comer pão, podia tocar nele. Mas ele, por outro lado, não precisava que abrisse a porta. Ele aparecia no meio deles. Ele dizia, olha, vamos para Jerusalém. Ele não pegava nenhum burro, nenhum helicóptero, nenhum ônibus. Ele aparecia lá. Mas mesmo com essas características peculiares, especiais, ele disse, afirmou, eu não sou um espírito. Um espírito não come. Aí pediu que apresentasse peixe, pão. Então você tem essas características peculiares que nos são apresentadas. E como é que você vai explicar isso? Você não vai explicar. Essa é a questão. Você vai conhecer a partir daquilo que a Sagrada Escritura te entrega e você vai crer. E aí, crendo nisso, você vai ter acesso a essa nova realidade, que é uma realidade espiritual, que é uma realidade para além da nossa. Se ela fosse plenamente explicável, não seria uma realidade espiritual, seria um âmbito humano. Porque no âmbito humano há explicação, tudo tem explicação. Tudo no âmbito humano, material, tem uma explicação material, tá certo? Racional, lógica. Agora, aquilo que está o espiritual interagindo dentro do ambiente material, o material não explicará o sobrenatural. Ele terá um contato, uma experiência, poderá crer nele, mas não explicá-lo, porque escapa a sua possibilidade de síntese, de compreensão. Em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos, em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo, a declaração de fé, né? E essa aqui da terra diz, cremos, professamos, ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos. Ok, então Cristo é o único mediador. Enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ó aqui, ó, a questão da união hipostática, né, da união perfeita. Uns falam hipostática, outros falam teantrópica. Então são duas definições que falam acerca disso. Uma falando mais sobre Deus encarnando o ser humano, outro falando mais sobre o homem se tornando, unindo-se com Deus. Dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. É sobre todos, né? Cremos na concepção e nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, gerado do Espírito no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado. Aí já cai os adventistas do sétimo dia, que diz que Jesus foi um homem que inclusive teve pecado. Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Que foi entregue nas mãos dos pecadores, para ser crucificado pelos nossos pecados. Mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao terceiro dia, e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai, de onde intercede por nós e voltará para buscar a sua igreja. Veja, isso aqui, esse resumo, por que é importante? Isso aqui foi elaborado, né, pela nossa igreja, dentro desse documento que é importantíssimo, todos têm que ter contato com ele.
e ele é um desenvolvimento maior dos 16 artigos. Então, desde o começo, lá em 1900 bolinha, já circulava no jornal O Mensageiro, que é da Assembleia de Deus, os 16 artigos de fé, que é o que aparece no começo da declaração. Primeiro os 16 artigos, e depois você tem 24 capítulos. Daqui é o quarto capítulo. Você tem 24 capítulos desenvolvendo os 16 artigos. Então, esse cremos aqui, do capítulo 4, ele é um resumo da doutrina. Se você ler isso aqui e guardar, você tem uma estrutura doutrinária, tá, que te protege de muitas distorções. E em contato com qualquer outro ou pessoa de influência sectária, você tem a estrutura doutrinária. Isso aqui é muito útil. Quando a igreja fala isso aqui, não é porque ela deseja impor sobre as pessoas um cabresto, uma corrente, uma limitação, colocar elas numa caixa. É que a igreja, corajosamente, ela se declara, se expõe, elaborando um documento no qual ela define a maneira como ela crê. Isso dentro de uma reunião, você tem aí muitas pessoas deliberando, colaborando, contribuindo, você positiva, né, aquele credo. E aí você diz, olha, nós cremos assim. Quando você assim faz, você está mostrando a seriedade do grupo ao qual você pertence. Você não fica com ambiguidades. Ah, uma revelação. Ah, é um sonho. É um profeta disse. Não, um anjo que veio numa caverna e me revelou. Tal. Não, é isso aqui. A partir daquilo que a gente leu das Sagradas Escrituras, subordinado ao Espírito Santo, depois de muito debate, você tem isso aqui. Você concretiza essa declaração. Então, você, com essa declaração, você tem toda a estrutura básica com relação à cristologia. Você vai desenvolvendo ponto a ponto, fundamentando a Sagrada Escritura. Então, primeiro a declaração de fé, que é importantíssimo. Depois ele passa para uma definição sobre o próprio termo da matéria, né? Christos. Então, Christos, logia. Logia, discurso ou estudo. Christos, acerca do título, porque o nome do Senhor Jesus não é Jesus Cristo. Hã? Sim? Não? Qual o nome de Jesus? Jesus Cristo? É? Jesus. Jesus ben Yosef, talvez. Jesus filho de José. E as pessoas são identificadas assim. Então, Jesus filho de alguém. Filho de quem? De José, o carpinteiro. Aí tinham vários José e vários Jesus, né? Só que conforme o seu ministério avança, ele vai tendo algum histórico, né? Algumas realizações que passam a ser tornado distinto de outros Jesus da época, que haviam outros Jesus, tá? Era o nome comum da época. Então vai tornando ele peculiar, singular. Aí alguém vai atribuindo a ele Jesus. Que Jesus? O Cristo. Que Jesus? O Messias. Aí Jesus, Ró Christos. Tá? Jesus o Cristo, quando a pregação passa para o mundo grego. Yeshua HaMashiach, ou Jesus o Messias. Tá? Dentro de um contexto hebraico, dentro de um contexto ali da Palestina. Então, só para deixar bem clara essa questão, que ela é muito importante, e eu vi uma brecha aqui para discutir acerca disso, a questão Jesus Cristo, tá? Cristo é título, Jesus é nome. Então Jesus, o nome que é apresentado para nós, e que certamente tinha uma estrutura básica antes de ele ser chamado de Jesus o Cristo. Yeshua Jesus, filho de José, né? Jesus, Yeshua ben Yosef, alguma coisa assim. Então, isso não é relevante, por quê? Porque o nome que vai chegar para nós é Jesus o Cristo. Cristo é filho. Cristo é ungido, tá? Filho é huios no grego e ben no hebraico, tá? Então, Cristo é ungido. Cristo é o grego, que é ungido, de Mashiach, que é ungido em hebraico. Então, ungido é uma pessoa que foi consagrada, tá certo? Aí você se remete à simbologia do Antigo Testamento, na qual o óleo é derramado. O sumo sacerdote e até a pessoa, como foi até Davi, dispensou todos os seus irmãos e derramou óleo sobre a cabeça dele. Então, ele foi um ungido, ele foi o Mashiach daquele contexto. Ungido, consagrado para uma determinada função importante. No caso, rei. Então, você consagrava ele como rei, ou um profeta. Elias também consagrou uma pessoa estrangeira também como rei da Síria, tá? Ou um sacerdote também dentro do seu cerimonial era consagrado, era ungido. Então o ungido é uma pessoa designada para uma função específica, importante, relevante, tá? Então
Então, entra aí a questão de Jesus o nome, Cristo o título. Primeiramente, com o artigo Jesus ou Cristo, Jesus ou Cristo. Conforme isso vai passando por traduções e vai seguindo adiante, o título se incorporou ao nome. Tanto que tiraram o artigo. Não precisa mais do Jesus ou Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E o Passou a ser o Messias? seu nome. Jesus, Messias no caso. Cristo é do grego, Messias do hebraico. Se você for falar assim no hebraico, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, ou Yeshua HaMashiach. É que realmente o artigo acompanha a designação. Então Jesus, tá? Nome, Cristo, título. Do grego, Ró Christos, que é ungido. Isso no grego, tá certo? Que é a língua para a qual foi traduzido o Novo Testamento, né? Quando eles começaram a pregar pelo mundo. Mas que no hebraico era Mashiach, tá? O hebraico é Mashiach. Então o grego, que é Christos, Christos é o mesmo que Caesar ou César, tá? César do latim. Você tem Kaiser do alemão, você tem Czar do russo, você tem Shah do persa. Então todos esses são títulos honoríficos que falam acerca de alguém ungido, designado para uma missão especial. E no caso Cristo carregava esse título que foi incorporado ao seu nome, tá? Então aquilo é na realidade do grego. No hebraico você vai ter Yeshua. Yeshua é uma forma contrita do nome antigo, arcaico, Yehoshua. Porque você tem o hebraico antes do exílio. Quando ele passa pelo exílio na Babilônia, ele tem contato com o aramaico e o hebraico sofre algumas transformações, algumas modificações. Então, inclusive, essa questão dos nomes. Miriam, do Antigo Testamento, vira Maria do Novo. Então, você tem essas transformações. O nome sofre algumas mudanças, né? Os nomes antigos e os nomes novos. Os nomes novos que são uma herança dos nomes antigos, modificada. Então, você tem essa contrição. O Yeshua, que é da época de Cristo, é o mesmo Yehoshua do Antigo Testamento, que é Josué, que é Yahvé salva, tá? Então você tem Yeshua do hebraico, Yesous, tá? Esse Yeshua do hebraico, Christos, né, no grego, Yesous é uma transliteração. Yesous é uma transliteração. Quando você pega Jesus, né, que é Yeshua, você tenta passar isso para o grego, você não tem um nome correspondente. Então o que você vai fazer? Você vai tentar imitar o som. Então aqui é uma transliteração. O grego transliterando Yeshua, tá? Então ele vai dizer o quê? Ele vai colocar como Yesous. Yeshua, o grego chama Yesous. Yesous. E aí alguns vão entrar com uma teoria de que esse Yesous tem alguma coisa a ver com cavalo. Então no grego você tem uma palavra cavalo, tem uma aproximação com a palavra Yesous, alguma semelhança. Mas o Yesous que está sendo figurado no grego, ele não tem nada a ver com a terminologia para cavalos no grego. Ele tem a ver com a terminologia Yeshua do hebraico. Ele é uma transliteração do hebraico, porque você não tem uma tradução perfeita naquele contexto. Não tem um nome equivalente. Olha, que nem Guilherme do português é o William do inglês. Tá? Então é isso aí. Você tem um Guilherme aqui, o William de lá. Então você tem essa tradução de nomes, porque tem um nome equivalente. Mas se você não tem um nome equivalente, você copia, você imita o som. Então foi o caso aqui. O Yeshua do hebraico é transliterado para Yesós do grego. Aí você vai ter o Yesós Christos. Yesós Christos que passa para a tradução como Jesus Cristo. Tá? Então você tem essa questão da terminologia do nome e da transformação que ele sofre ao longo da história e a incorporação de Cristo, que era título para nome. Tá? Mateus 15 ao 17 diz: Disse dizer, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Ró Christos, tá certo? Ou HaMashiach, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas. Esse Bar aqui é filho, ou bem, ou Bar, né? Bar é filho. E no hebraico eles têm essa mania, eles grudam uma coisa com a outra. Jonas é o pai dele. Bar é o quê? Filho de Jonas. Simão, filho de Jonas.